Olha, muito bonito nosso tema nessa noite, nós estamos falando da porção dobrada. Agora, a porção dobrada, amados, a porção dobrada, quando fala da porção dobrada, nós temos que voltar na Bíblia e descobrir de onde que veio esse princípio de porção dobrada, tá certo? Então, a leitura que eu coloquei para vocês aí, está em Deuteronômio capítulo 21, verso 15 ao 17. A porção dobrada só era designada ao filho primogênito. A porção dobrada só poderia ser dada ao filho primogênito. Então, o pai que tivesse vários filhos, poderia ter muitos filhos, mas o único que estava, que tinha o direito a receber, qual é a palavra que eu estou procurando aqui? Ele tinha o direito de receber a porção dobrada apenas o primogênito. Os demais não recebiam porção dobrada. Então é daí que veio a ideia da porção dobrada. Então quando Eliseu pediu uma porção dobrada, na verdade, o que ele estava dizendo para Elias, ele disse, deixe-me ser o teu filho primogênito. Aí você pergunta, mas se você nasceu, você só pode ser primogênito se você nascer por primeiro? Não. O primogênito podia perder a bênção da primogenitura e o pai podia passar para outro. Nós vamos ver isso acontecer várias vezes durante as Escrituras. Aconteceu com Rubens, filho de Jacó, tá ok? Ele perdeu, tá certo? Ele perdeu o direito de primogenitura. Quem mais perdeu o direito de primogenitura? Esaú perdeu o direito de primogenitura. Tá entendendo? Então, o único que estava intitulado a receber o direito ou a porção dobrada, ele tinha que ser chamado de primogênito. Ou ele tinha que ser reconhecido pelo pai como sendo verdadeiramente o primogênito de entre os seus filhos. Muito bonito isso. Aqui está em Deuteronômio a lei, que é a base principal aqui. Quando o homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e a outra a quem despreza, e a amada e a desprezada lhe derem filhos, o filho primogênito for da desprezada, será que no dia em que fizer herdar a seus filhos o que tiver, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo-o ao filho da desprezada, que é o primogênito, mas ao filho da desprezada reconhecerá por primogênito, dando-lhe porção dobrada. Tá vendo? Então, de onde que veio a ideia de porção dobrada? Para o filho primogênito. Só que não é só nascer primeiro, porque você pode perder o seu direito de primogenitura. Tem condições aí. Lembra de Tamar? Lembra de Tamar, que teve 2 filhos também? E aí um colocou o braço para fora e colocaram a fitinha vermelha e ele levou o braço de volta. Lembra? Então nós sabemos que pode se perder o direito de primogenitura. A Bíblia mostra para nós. Então, o único que pode ter a porção dobrada é quem for reconhecido legalmente pelo pai como sendo o primogênito de entre seus irmãos. Eu quero deixar isso bem claro para vocês. Agora, então, mas ao filho da desprezada reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada a porção de tudo quanto tiver. Porquanto aquele é o princípio da sua força, o direito da primogenitura é dele. Deuteronômio 21, do verso 15 ao verso 17, que foi a escritura que eu coloquei para vocês aqui. Bom, nós vamos ver que o primeiro nascido de Jacó foi Rúben. Rúben, tu és o meu primogênito. Quando ele estava dando as bênçãos para todos os seus filhos, ele disse, Rúben, tu és o meu primogênito. Quer dizer, você nasceu primeiro. Minha força e o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Olha só, aqui Jacó está revelando para nós o que recebia o primogênito. O que ele recebia? Ele era a força do pai, o princípio do vigor do pai, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Que coisa maravilhosa, amados. Quer dizer, é o mais beneficiado de entre a prole, não é? Só que acontece o seguinte, nosso irmão Rúben, impetuoso como a água, não serás mais o excelente, o mais excelente. Porquanto subiste ao leito de teu pai, então contaminar subiu a minha cama. Jacó está dizendo assim, olha, isso é o que eu ia dar para você, porque é isso que o primogênito merece. É isso que ele está intitulado a receber. Contudo, porque você fez determinada coisa, eu não vou te dar. Tá certo? E a Bíblia fala mais tarde, em 1 Crônicas,
1 Crônicas, capítulo 5, nos 2 primeiros versos. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois ele era o primogênito, mas porque profanara a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi contado na genealogia da primogenitura. Ah, irmão, que coisa terrível. Então o pai, Jacó, ele falou, olha, era para você, que você nasceu primeiro. Aí veio Simeão. Aí Simeão, irmão, desobedeceu o pai, chamou Levi, foi lá o rei de Siquém, matou todo mundo depois que tinha dado a palavra, e ele eu também não vou dar para vocês. Também não vai receber. Tá certo? Então a Bíblia está dizendo que, na verdade, o direito, a porção dobrada, foi dado para José. E José era o 11º filho, não é? José era o 11º filho de Jacó, então foi dado para ele. Não é interessante isso? Nós vamos encontrar realmente que em Gênesis 48, eu estou fazendo uma base aqui, depois nós vamos mastigar isso aqui, bem mastigado. Agora, pois os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, aqui é Jacó falando para José, quando ele disse assim, ó, agora eu vou pegar esses teus 2 filhos para mim. Mas como assim para mim? Porque ele queria que aquela porção dobrada abençoasse os demais filhos. E ele pega e coloca Efraim e Manassés como parte das 10 tribos que já estavam ali, como eu falei para vocês no começo do programa. Agora, pois, os teus 2 filhos, Jacó falando com José, né, que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão, como aqueles 2 primeiros que nasceram. Mas a tua geração que gerarás depois deles será tua, segundo o nome de seus irmãos, serão chamados na sua herança. Tá certo? Então, aqui mostra realmente que isso foi exatamente o que aconteceu. Nós vimos no livro de Crônicas, 1 Crônicas 5, e nós vimos as palavras do próprio Jacó sancionando aquela promessa na vida de José. Falou, olha, então, ó, aqui está a tua porção dobrada, teus 2 filhos. Tá certo? E eles vão ter a preeminência entre as tribos de Israel. Eles vão ter a preeminência entre as tribos de Israel. E o profeta falou para nós no programa passado que José era um profeta e que os 10 sem José eram todos carnais. Mas José é representado por 2. Olha que eu acho tão maravilhosa a Bíblia, irmão. José representava Cristo. José representava Cristo, não é verdade? Deixa eu fazer um pequeno parênteses. E ele teve 2 filhos. E esses 2 filhos tiveram preeminência sobre os demais irmãos, os 10. Não é verdade? E nós vamos ver que Cristo tem 2 profetas que lhe acompanham o tempo todo, Moisés e Elias, que têm preeminência sobre os demais profetas na Bíblia. Não é interessante como a Bíblia mostra isso para nós? E você vai perceber que o profeta mais novo, que era Elias, que veio depois, ele recebeu uma porção maior, porque o Espírito de Moisés vem 2 vezes, o profeta diz, e o Espírito de Elias vem 5 vezes. Está vendo aí? O Espírito de Elias vem 5 vezes e o Espírito de Moisés vem 2 vezes. Moisés falhou em obedecer. Elias nunca falhou em obedecer. Você vê um padrão, irmão, contínuo dentro das Sagradas Escrituras? Existe uma roda rodando o tempo todo. Uma roda rodando o tempo todo. Não é maravilhoso ver isso aí? Deixa eu dar outro detalhe para vocês. Gênesis 9. Aqui nós vamos ver que Noé teve 3 filhos. Noé teve 3 filhos. Mas ele diz assim, ó, Canaã é servo dos servos, será servo dos servos, seja seus irmãos. Ele disse, bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Então, cadê? Quer dizer, Canaã, que é o descendente de Cão, não é? Que era o 3º irmão, vai servir a Sem. E ele diz, alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Entendeu? Também, ele colocou como preeminente esses 2 filhos que ele tinha, Sem e Jafé. E nós vamos ver que Jafé representa a noiva e nós vamos ver que Sem representa os judeus. E aí no milênio nós vamos ver que vai ter outra nação lá que vai servir esses 2 povos. Você está vendo que é uma roda contínua dentro da roda? Mas tem mais coisa bonita aqui.
Tem mais coisa bonita aqui. Primeiro vamos entender exatamente o que significa isso. Bom, então, lá no Velho Testamento, lá antigamente, nos dias de Abraão, Isaac e Jacó, o primogênito recebia a porção dobrada. Só que eu mostrei para vocês que isso podia ser retirado. Falar, não, você não vai receber. Eu vou passar para o teu outro irmão. Isso tem uma aplicação tão bonita para o dia de hoje, amados. Tem uma aplicação tão maravilhosa para o dia de hoje, porque a Bíblia diz para nós, em Hebreus capítulo... Espero que vocês estejam gostando aqui, irmão. Eu estou gostando da lição aqui. Amém? Hebreus, Paulo diz para nós, usa uma terminologia muito interessante. Mas chegastes ao Monte Sião, Hebreus 12, verso 22, mas chegastes ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial, nós sabemos quem é a Jerusalém Celestial, e aos muitos milhares de anjos, a Universal Assembleia e a Igreja dos Primogênitos. É uma igreja que é composta só de primogênitos. Olha, irmão. Meu Deus. Fala, não, eu quero pegar os primogênitos, porque a lei de Deus lá no Velho Testamento, eu já vou mostrar para vocês, é que todo aquele que abria a madre era consagrado ao Senhor. Deus disse, todos que abrem a madre serão consagrados a mim, é meu. Tá certo? Então, quando o pai escolhia, irmão, a razão pela qual ele dizia que a força, a alteza, o vigor, etc., era daquele determinado filho, é porque ele representaria Cristo na sua família. Ele teria a preeminência na sua família, onde os demais lhe serviriam. E não é isso que aconteceu, irmão? Que os 10 acabaram servindo a José? José é José ali, irmão. Efraim, Manassés é José. Ele está representado por 2 filhos, mas ali é José. José recebeu a porção dobrada, como eu li para vocês. Mas aqui a Bíblia diz algo interessantíssimo para nós. A igreja dos primogênitos. Opa, peraí, irmão. Se Deus tem primogênito, significa que é uma família que tem mais irmãos, mas os demais não têm a porção dobrada. Se Eliseu pediu a porção dobrada para Elias, é porque ele sabia que Elias tinha mais filhos. Jeú era filho de Elias, irmão. Lógico, foi levantado o ministério dele. Todos aqueles que apareceram, aqueles Geazi que andava por ali, etc, etc. Mas Eliseu, ele disse, eu quero ser o teu primogênito. E ele disse assim, se você fizer tal coisa, eu vou te chamar de primogênito. Quer dizer, irmão, tem uma lição tão maravilhosa aqui. Por isso que eu li para vocês nos programas atrás, que o profeta só fala a linguagem bíblica. A razão pelo qual as pessoas mal interpretam o profeta é porque ele está citando a Bíblia. Por exemplo, ele fala de Billy Paul. Ele fala da porção dobrada que eu li para vocês em Billy Paul. Pois é, mas aconteceram algumas coisas ao longo do caminho na vida de Billy Paul, aonde que ele poderia ter sido aquilo lá. Então o profeta pegou aquilo lá e falou, não, meu filho. Não, meu filho. Você está entendendo o que eu estou dizendo, né, meu filho? E vai para o outro filho dele. Não foi isso que aconteceu na vida de José? E ele até falou, mas Senhor, não faz isso comigo. O meu pai, o senhor está errado. Repreendeu ele, pai, não faz isso. Ele falou, eu sei, meu filho. Eu sei que ele nasceu primeiro. E só que ele cruzou as mãos, ele falou, a bênção vai para o mais novo. A vida do profeta foi a Bíblia manifestada, irmão. A vida dele, os filhos dele, a casa dele, a esposa dele, e por aí vai. Para mostrar que a nossa vida tem que ser assim. Mas a Bíblia está dizendo que existe a igreja dos primogênitos. Ora, isso significa para nós que se Deus tem primogênito, irmão, tem mais irmão aí que não tem a porção dobrada, mas é irmão da mesma família. O que significa então hoje para nós a primogenitura? Isso aqui é gostoso demais. Isso aqui é uma delícia, tá certo? O que é ser primogênito? O profeta responde para nós. O que significa ser primogênito? Agora, qualquer um sabe que o selo de Deus é a primogenitura. O batismo do Espírito Santo, em Efésios 4,30, diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual estáis selados até o dia da vossa redenção. Quando eles nasceram de novo, eles foram cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo é o novo nascimento, nós sabemos disso. Então, o que é então o selo de Deus? É o novo nascimento, é o batismo do Espírito Santo, porque tem uma igreja, irmão, que é nascida de novo. Mas tem uma igreja que não nasce de novo. O profeta disse que as virgens nécias não têm o batismo do Espírito Santo. É irmão. É tudo irmão. Mas não é primogênito, não tem a porção dobrada. Não é Eliseu. Aí a coisa não funciona mesmo, amado.
Mas é irmão, tem vários irmãos na família. Mas a Bíblia fala de uma tal igreja dos primogênitos. Lá só congrega primogênito, irmão. Ó, chega na porta o diácono e fala, não, mas vem cá. Você é o primogênito? Você é o primogênito da sua família? Então vamos ver sua genealogia. Puxa o livro lá. Não, mas aqui está falando que você não é o primogênito. Não, mas eu nasci primeiro. É, mas você andou fazendo algumas coisas aí que te desqualificaram. Então você não pode entrar nessa congregação aqui de primogênito. Aqui é só para primogênito. Meu Deus, irmão. Porção dobrada. E tem tanta coisa que acompanha. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Agora, vamos dar uma olhada nisso aqui. A mente carnal quer que Deus traga a primogenitura ao nível deles. Mas para mim, eu creio que para todos os cristãos nascidos de novo, nós vamos até o nível de Deus. Não importa o que eu tenha de fazer, o que eu tenha de dizer, como eu tenha de agir, a única coisa, eu quero. Isso significa mais do que minha popularidade, significa mais do que meu emprego, significa mais do que minha mãe, significa mais do que minha esposa, significa mais do que meus filhos, mais do que os amigos que eu tenho. Deixe-me ter o direito de primogenitura. Não me importa o que tenha que pagar. Eu quero encontrar com Deus segundo a sua exigência. O que quer que seja que ele exigir, se for cair no pó, se for falar em línguas, se for correr pelo edifício e agir como um maníaco, ou plantar bananeira, sabe, ficar de cabeça para baixo, plantando bananeira, que a gente chama? Não me importa o que for, contanto que eu consiga. Esta é a coisa principal. Isso é para pessoas de mente espiritual. Eles querem o direito de primogenitura, independentemente, eles querem. E assim que eles conseguem, desencadeia a mesma reação que aconteceu naquela família, na família de Jacó. Ou de Isaac, na família de Isaac. Quando Jacó conseguiu o que ele queria, o que acontece? Desencadeia a mesma reação que aconteceu naquela família. Finalmente, chegará a um lugar que virá uma separação. O homem terá que obter, e se ele obter seu direito de primogenitura, ele terá que se separar do mundo, assim como Jacó fez. E nós conhecemos a história, ser perseguido por Esaú. Ouvindo, recebendo e agindo, dia 7 de junho de 60, parágrafo 14. Parágrafo 14.